Rapaz, amados, vamos falar hoje sobre o TEP11, vamos analisar seu relatório gerencial referente a abril, vamos ver suas principais informações na Word, que é a mais atualizada, né? E no final do vídeo eu trago a minha opinião, como todos já estão acostumados. Que tenhamos todos uma ótima semana e vamos para o vídeo. Relatório gerencial referente a abril de 2026. Que ele traz sobre o fundo. O TEP é um fundo de lajes corporativas focado em adquirir imóveis bem localizados, com potencial de transformação e melhorias. Indicadores gerais. O fundo tem um patrimônio líquido de 478 milhões, cota patrimonial 9,64. Hoje, no dia que eu estou gravando, não, na verdade, no fechamento desse relatório, está R$ 9,04. Vamos ver na Word quanto que está hoje. O dividend yield mensal de 1,45% e um dividend yield anualizado de 18,84%. Um PVP de 0,94. Seus indicadores operacionais: 6 ativos, ou seja, tem 6 prédios, 47 locatários, uma ABL total de 52 mil metros quadrados e um prazo médio dos aluguéis de 5 anos. A vacância física está em 5,69 e a vacância financeira 2,98. Número de cotistas: 42 mil cotistas. E o valor do ativo por metro quadrado ao preço do valor de mercado, cerca de R$ 11.641 o metro quadrado. Vamos dar uma olhada aqui agora nas suas características. Gestor Telos, administrador BTG Pactual. O fundo teve início em setembro de 2019. Taxa de gestão de 0,90 a 1%, mais taxa de administração de 0,13. Então, no seu total, pode ser que chegar até 1,13% ao ano. As suas que podemos ver, não tem taxa de performance. Antes de irmos para a palavra do gestor, vamos dar uma olhada na ordem nas suas informações. Está com a cotação, hoje, no dia que estou gravando, de 8,63. Isso dá um PVP de 0,88, então está com 12% de desconto. Dividendo yield dos últimos 12 meses de 12,56. Alavancagem bruta, segundo a Word, de 33%. A liquidez média diária, levando que aqui leva em consideração os últimos 2 meses, total de 1.953.000. Então, uma boa liquidez diária. Tem a volatilidade dos últimos 12 meses de 12%, então é um ativo um pouco mais volátil. Sua variação dos últimos 12 meses também teve uma variação positiva de 13,67%. E sua cotação mínima nos últimos 12 meses de 7,45 e a cotação máxima de 9,31. Vai estar no meio termo. Aqui ele traz seu portfólio. Podemos ver, tem cerca de 94% do ativo em imóveis, 5% em caixa e tem quase nada em FIIs aqui, né? Cerca de 0,10 em FIIs. Como vimos no relatório, ele está com a cota patrimonial de 9,68 e cerca de 480 milhões. Então aqui o patrimônio na Word está um pouquinho maior que o no relatório gerencial. Seu último dividendo, 13 centavos. Ele vai pagar esses 13 centavos até julho. Vamos ver no relatório que o segundo semestre está com um índice diferente do primeiro. Aqui está desatualizado o número de cotistas, já que nós vimos que aumentou um pouco mais seus cotistas. Então, antes de voltarmos para o relatório gerencial, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal. Se for sua primeira vez aqui no canal, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like, ativar as notificações e deixe um comentário sobre o TEP11 ou algum outro fundo de escritório que você considere melhor que o TEP11. Então, voltamos para o relatório. O que ele traz sobre a leitura do mercado macro, eu vou pular porque não vai ficar muito grande. Mas ele traz lá do mercado globais, o mercado do Brasil. E aqui ele traz o momento do fundo. O fundo encerrou o mês de abril com uma cota avaliada em R$ 9,04 e realizou a distribuição de dividendos de 13 centavos por cota, o que representa um yield no mês de 1,45% ou 18,84% ao ano em relação à cota do fechamento desse relatório. Conforme abordado nos vídeos de leitura do relatório, a gestão segue ativa na prospecção de novos ativos, ou seja, está querendo comprar outros prédios. Segue também tratativas avançadas para ter um desinvestimento em um dos seus ativos do portfólio. Ou seja, Diogo, que é um desinvestimento? Ele
está fazendo negociação para vender um dos seus imóveis, ou 2 ou 3, como a gestora já deixou claro, todos os imóveis do TEP 11 está para venda. Que destaque que a gestão também lançou um canal do YouTube. Lá ele tem a análise do relatório gerencial, perguntas e respostas. Então você procura lá no YouTube. Aqui ele não fala qual que é o canal, mas acredito que você colocar telas no YouTube você consegue achar. Que é a distribuição e performance. Mas antes da distribuição e performance eu vou dar uma leve explicação. Qual que é a visão da gestora para o TEP 11. Eles buscam aquisição de imóveis, geralmente em São Paulo, perto da Faria Lima. São mais antigos, que precisam ter uma reforma. E eles fazem essa reforma, deixa o imóvel mais bonito, mais novo, faz um retrofit no imóvel e vende mais caro no futuro. Ou aumenta os aluguéis por causa desse retrofit. Então aqui ele traz seu Guinness. Podemos ver que ele está com um índice de 1,13,5 e 1,12,5 até julho de 2026. A partir do segundo semestre, a partir de agosto, vai ter uma queda. O Guinness passa a banda de 13,5 para 0,74 e a banda inferior de 12,5 para 0,68. Por que isso, Joe? Porque nesse primeiro semestre ele está distribuindo não recorrente devido a uma venda que ele fez. Ele comprou o prédio desatualizado, fez um retrofit, vendeu os mais caros, o lucro está distribuindo para os seus cotistas. Então, se você não é cotista, ou se você já é cotista, tenha isso em mente. Vai diminuir pela metade, praticamente, os dividendos no segundo semestre. Aqui ele traz a performance, podemos ver que no mês de abril ele teve uma performance de 0,67, o CDI líquido, o líquido é que ele já tira o imposto de renda, 0,92, o IFIX 1,53, o IBOV menos 0,08. Ou seja, só ganhou do IBOV devido que o IBOV nesse último tempo, queda muito grande, já caiu quase 10%, se eu não me engano, devido ao mercado internacional, está tirando dinheiro da Bolsa Brasileira. Aqui ele traz seu portfólio, Torre Sul, tem atualização do mês, tem o Edifício Passarelli, Fujitsu, Brigadeiro Faria Lima, Edifício GPA e o Top Center, são seus 6 imóveis. A famosa DRE, ele teve um total de receitas de 10 centavos, um total de 0,26, que seria 2 centavos por cota de despesas. Desses 2 centavos por cota, 1 centavo foi de despesas financeiras. O que é despesa financeira, Joe? É o quanto que ele paga da sua alavancagem. Mas lembrando que ele só pode tirar da despesa financeira os juros da dívida. Não pode tirar a amortização. A amortização ele apenas pode pagar com ou venda de imóveis. Aí tem um valor que ele recupera, né? Sem ser de lucro. Aí ele pode usar para fazer amortização. Ou a segunda opção é fazendo uma subscrição de cotas. Então ele teve um total de resultado de 7 centavos e 8 e vem distribuindo 13 centavos, como nós já vimos. Então que podemos ver que ele ainda tem um resultado acumulado não distribuído de 24 centavos, que foi devido à venda do edifício. Então ele ainda tem mais uns 2 meses distribuindo esses 13 centavos, que é para fechar o primeiro semestre. E a partir disso, ele volta a distribuir o normal, sem recorrente. Sem não recorrente, né? Aqui ele traz seu saldo de caixa projetado. Podemos ver que em julho de 2027, o seu caixa passa de positivo para negativo. Aqui ele destaca que a projeção indica que o fundo possui capacidade financeira para honrar seus compromissos integralmente até agosto de 2027. Então, a partir de setembro, aqui eu destaquei que ele tem dinheiro para pagar suas 3 dívidas. A última é julho de 2027. A partir de setembro de 2027 e dezembro de 2027, ele não vai ter dinheiro. Por isso que ele está com tratativas para fazer uma nova venda. Assim, ele conseguindo fazer essa nova venda, ele vai destravar mais dinheiro, vai destravar lucro para aumentar seu dividendo novamente. Com o dinheiro que não vem de lucro, ele provavelmente vai usar para pagar essas aquisições que ele fez. Lembrando que ele ainda tem mais 2 CRI também que ele tem que pagar. Ele destaca que o portfólio do TEP 11 está 100% localizado nas principais regiões corporativas de São Paulo. Que ele traz seus ativos e suas vacâncias. Tem a ABL também. Mas vamos focar na vacância. Torre Sul, ele está com uma vacância física de 5,5%, mas a financeira apenas 0,91%. Diogo, qual é a diferença da vacância física para a vacância financeira?
a vacância física seria o espaço físico do prédio. Por exemplo, vamos supor que aqui ó, um prédio é meio feio e tem várias salas corporativas. Dessas 4 salas corporativas, uma está vaga, ou seja, então o seu espaço físico seria 4 salas comerciais. E dessas 4, uma está vaga. Então sua vacância física seria de 25%. Agora a vacância financeira, vamos supor que essa sala está vaga, mas o antigo inquilino saiu antes do processo, saiu antes de acabar o contrato e tem que pagar a multa. Então durante um ano ele tem que pagar a multa de 20%, de 90% do aluguel que ele tinha que pagar. Então ao invés de ficar 25%, que seria representativo 100% dessa área vaga, vai ficar só 10% de vacância financeira, porque a multa vai compensar 90% do aluguel que ele deveria estar recebendo se tivesse alugado. Espero que você tenha entendido, tenha ficado muito confuso. Aqui no Passarelli, ó, a vacância física dele está zerada, mas a vacância financeira tem quase 3%. Por que isso, Joe? Dois pontos. Ou ele pode estar sofrendo com inadimplência, ou seja, está tomando calote. Ou ele alugou há pouco tempo, falou, eu alugo. O inquilino chegou nele e falou assim, eu quero alugar a sua laje corporativa, sua sala, mas eu gostaria de algo em troca para poder alugar. Aí o galpão vira para ele e fala assim, tudo bem, eu te dou 30% de desconto no aluguel pelos 12 primeiros meses, ou 24 meses. Aí você aluga e tem esse desconto, pelo menos, te ajuda no início dos aluguéis. Aí por isso que fica a vacância financeira positiva, mesmo com a vacância física zero. E o top 11, e o Top Center, que foi a última aquisição do fundo, está com a vacância física de 18% e a vacância financeira de 14%. No final, total, levando em consideração os 6 ativos, ele está com a vacância física de 5,69% e uma vacância financeira apenas de 3%. Aqui seus indicadores operacionais. Receita por ativo. O Torre Sul representa 19%, Top Center 19% e o GPA 19%. Então podemos ver aqui, ele tem uma posição no Top Center que no futuro pode se tornar sua principal receita do fundo. Assim que ele conseguir diminuir sua vacância física e financeira, ele provavelmente vai se tornar sua principal posição em questão de retorno com receita. Índice de reajuste dos contratos, 78% reajustado pelo IPCA, 21% GPM. Prazo médio dos aluguéis, cerca de 5%, nós já vimos lá em cima. Mas o que puxa esse prazo médio de aluguéis para cima é o edifício do GPA, que tem 13 anos ainda de contrato. Receita por setor, 20% setor tecnologia, 19% varejo e 18% agroindustrial. Portfólio de indicadores operacionais, mês de reajuste, em junho agora, que vai entrar, tem cerca de 22% em reajuste. Vencimentos, tem cerca de 16% dos seus contratos vencendo agora em 2026. As vacância física e financeira, podemos ver que a física se manteve 5,7%, mas a financeira teve uma leve queda. Leve não, quase 2% de queda. Dispersão de revisional, tem cerca de 4 revisional ainda aberta. Para 2026 tem mais 9 revisional ainda. Então no total tem mais 13 revisional em 2026. Aqui estão seus CRIs. Ele tem 2 CRIs, CRIs Fujitsu e CRIs GPA. Os dois indexados a GPA. Só que o do Fujitsu, GPA mais 6%. Esse daqui vem rendendo, ele tem que pagar menos que rende hoje o IPCA, que tá aí, IPCA mais 7%, então uma dívida barata. E o do GPA é um pouquinho maior, IPCA mais 8,17%. Aqui ele traz sua alavancagem e evolução. Já chegou a 24% no segundo TRI de 2025 e agora está em cerca de 20% no primeiro TRI de 2026. Aqui é o cronograma de amortização. Tem que pagar em 2026 cerca de 2,28 milhões. E em 2027 ele vai pagar quase 13 milhões. Lembrando que ele tem em caixa dinheiro para pagar até agosto de 2027. Então boa parte desse dinheiro aqui, dessa dívida, ele já tem dinheiro para pagar. Aqui ele traz a evolução da base de cotista. Podemos ver que ele saiu de 29 mil cotistas em 2025 para 42 mil cotistas. Um ótimo subida. Ele traz a performance histórica, linha do tempo, aquisições e vendas.
Que ó, esse edifício aqui, a venda do edifício São Luís, que está proporcionando um lucro para ter uma receita não recorrente, para estar distribuindo 13 centavos por cota. Aqui ele traz sobre a gestora, já não é mais sobre o TEP, sim sobre a Telos. E aqui acabou o contrato, o relatório gerencial. Ele agradece pelo você ter tirado o seu tempo para ler o relatório, no caso, para escutar meu vídeo. Eu também agradeço. Então esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Minha opinião, TEP 11, o setor dele já é arriscado. Ele é relativamente pequeno, né? Cerca de menos de 400 milhões. Tem cerca de menos de 500 milhões de reais. Sua estratégica é um pouco mais arriscada, porque ele compra ativos de, como nós vimos ali, eu não destaquei, mas seus ativos é a maioria classe B, apenas um é classe A. Então ele costuma comprar esses ativos de classe um pouco menores para fazer um retrofit e no futuro vender por um valor maior que comprou, ou até mesmo conseguir com retrofit ganhar receitas através de aumento de aluguel, aumentando a qualidade de seus ativos. Então, se você for investir no TEP 11, se vocês for estudar, leve isso em consideração. Ele sempre vai ter, sempre não, né? Mas a estratégia do fundo é sempre distribuir não recorrente através de venda de ativo. Então, ele vai ser mais volátil a sua carteira em questão de compra e venda de ativo. Vai ser uma gestora mais ativa, como é redundante, né? Desculpa pela redundância. Eu tenho na carteira, acredito, Telos vem se mostrando até hoje, pelo menos com o TEP 11, uma boa gestora, mas levando em consideração que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Aconselho você a estudar o ativo, estudar o fundo, levando em consideração que no segundo semestre os seus dividendos vai cair, porque vai voltar a distribuir o recorrente. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.